Eterno Deus, maravilhoso Pai Celestial, nós estamos aqui louvando, engrandecendo o Teu santo nome, porque nós, os Seus filhos, reconhecemos a Tua grandeza, Teu poder, a Tua glória, a Tua majestade. Reconhecemos o Deus Criador e mantenedor de todas as coisas. Por isso, Senhor, temos motivos para adorar a Ti, erguer a nossa voz, erguer também o nosso clamor agora nesse instante, porque cremos e acreditamos pelos olhos da fé, tendo a certeza através da Tua palavra, Senhor, que o Senhor Jesus se encontra no santuário celestial. Amém. E ali Ele está fazendo expiação por cada um de nós. E nesse instante os nossos nomes estão sendo apresentados diante do santuário. Misericórdia. E te pedimos, Senhor, que perdoe os nossos pecados, as nossas transgressões. Amém, Jesus. Que o Senhor nos lave com o seu precioso sangue. Amém. E que Teu Espírito, nesse momento, tome posse das nossas mentes, dos nossos corações, Amém. para que, ó grande Deus, através da Tua palavra que será aberta agora nesse instante, o Senhor venha falar às nossas mentes, aos nossos corações, para que nós possamos sair daqui alimentados Glória a Deus. e, acima de tudo, Senhor Deus, estarmos nos preparando para muito em breve estar contigo nas mansões celestiais. Amém. Aqui está o Teu servo, ele tem sempre colocado a sua vida diante do Teu altar, e que mais uma vez ele seja instrumento em Tuas mãos, que a Tua palavra, Senhor Deus, a ser aberta, ele possa transmitir a cada um de nós aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Por isso, Senhor, nos abençoe, nos guarde, nos proteja e nos livre de todo o mal. Estamos aqui para Te adorar e para ouvir a Tua voz nessa noite. Mas, querido Deus, também chegou ao nosso conhecimento e foi nos solicitado que nesse momento também nós possamos estar intercedendo por esse irmão, Amém. o irmão Hugo, Amém. que se encontra, ó Deus, numa sala de cirurgia, Misericórdia, Deus. mas que ali aqueles médicos possam ser instrumento em Tuas mãos e que eles possam ser usados por Ti, Senhor, e que possa trazer, ó Deus, a situação do Hugo, que eles possam ser usados por Ti para que ele possa encontrar a cura, encontrar a solução da sua enfermidade. Amém, Jesus. O Senhor é o médico dos médicos e por isso nós colocamos ele em Tuas mãos. Amém. Te pedimos, ó Deus, que continue cuidando dele Amém. e que muito em breve ele possa estar na Tua casa testemunhando daquilo que o Senhor realizou na vida dele. Amém. Continue conosco nesses momentos que se seguem. Continue derramando o Teu Santo Espírito sobre nós. Nós te pedimos as Tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa inundar o nosso coração neste início de ano 2020, né? Tivemos aqui uma semana de oração, que terminamos ontem, com uma linda Santa Ceia, foi muito bom, eu me senti reavivado, né? Reavivado pelo poder de Deus, reavivado pelo rito sagrado, e tenho certeza que muitos também renovaram as suas vidas espirituais com Jesus. Foi muito bom, louvado seja Deus por cada um de vocês. Louvado seja Deus pela igreja. Mas aí começa o ano, né? Começa o ano, irmão Nunes, irmão Elson, irmão Diego. Aqui nós como liderança da igreja, a gente fica pensando assim, o que fazer? O que fazer para motivar a igreja?
qual é o plano para a motivação dos irmãos para entrar no exército do Senhor. É como se tivesse um general que esteve na batalha um tempo, ele e o seu exército, e aí a batalha não terminou, recolhe o seu exército e vai para acampamento e fica lá agora assim perguntando dele para ele mesmo: o que vou fazer para motivar este exército a continuar essa batalha? Este é o desafio da liderança da igreja. Esse é o nosso desafio. Desde as primeiras horas de 2020, o desafio da liderança da igreja é motivar a igreja na missão. Motivar a igreja na missão. Motivar a igreja a ser fiel a Deus. Motivar a igreja a cumprir os propósitos de Deus na sua vida. Motivar a igreja a caminhar. Motivar a igreja a continuar a lutar. Isso não é fácil. Isso não é fácil. Porque cada um tem uma ferida, sabe? Vamos para a guerra e cada um tem uma ferida diferente. Precisam de medicamentos diferentes, tratamentos diferentes. E nós, como liderança, nós somos limitados. Por isso que nós precisamos do médico dos médicos. Por isso que precisamos do bálsamo de Gileade. Por isso que essa igreja precisa de Jesus. Porque é Jesus que vai curar as enfermidades, vai curar as feridas, para que o exército se apronte, torne em fileira como os desbravadores, Sueli, e marche com poder para a vitória. Mas não é fácil. Então eu escolhi um texto para a gente meditar essa noite. Abra sua Bíblia, por favor. No livro de Filipenses. É um texto conhecido, conhecidíssimo. Nós vamos ler 3 textos. Filipenses capítulo 3. O que Paulo diz aqui? No verso 13. Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, isto é, esquecendo-me das coisas que para trás fico e avançando para as que estão diante de mim. Feche seus olhos. Santo Deus, amado Pai que estás nos céus, a Tua santa palavra, ó Pai, está aberta em nossas mãos. Nós queremos nessa noite, em nome do Senhor Jesus, extrair daqui lições para o nosso avivamento, para a nossa cura, mas também, Senhor, para que possamos continuar a marchar rumo à Canaã celestial. Por isso, Senhor, perdoe os nossos pecados. Perdoa os pecados do Teu povo, Senhor. Perdoa os pecados da Tua gente, Pai. Segundo o Teu imenso amor, apaga de nós as nossas transgressões. E derrame sobre nós o batismo do Espírito Santo, para que possamos compreender essa noite qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, para cada um de nós. Por Jesus. Amém. Paulo diz então: um antídoto contra o fracasso, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Às vezes, você no campo de batalha, você erra o alvo, é ferido. Muitas vezes você é ferido
com o famoso fogo amigo, vindo da arma do próprio exército. Isso nos chateia, isso nos incomoda. O ferimento nos incomoda, a dor nos incomoda. E a gente pensa assim: se eu tivesse naquela outra trincheira, eu não teria sido atingido. E fica se remoendo, por causa daquelas palavras, por causa daquelas coisas que você fez, e que te deixou triste e deixou outros tristes também. Aí o remédio de Deus através de Paulo é esquecer das coisas que para trás ficam. Esquecer. Verso 12. Preste bem atenção o que Paulo diz. Paulo diz assim: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que fui alcançado por Cristo. Irmãos, verso 13, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, que é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Olha só que coisa. Lá em Lamentações, capítulo 3, verso 21, Jeremias diz assim: traz-me à memória aquilo que me dá esperança. E aqui a orientação de Paulo é esquecer das coisas que já passaram. Como harmonizar esses dois textos? Como harmonizar estas duas afirmações do Espírito Santo? Traz-me à memória aquilo que me dá esperança e esquece das coisas que já passaram, esquecendo-me das coisas que já passaram. Preste bem atenção numa coisa, por favor, em nome do Senhor Jesus. Deus não está preocupado com as nossas ações do ano passado. Deus não está preocupado com os nossos pecados do ano passado. Pedimos perdão? Estamos em paz. Pedimos perdão e abandonamos o pecado? Alcançamos misericórdia. Não precisa temer isso. Não precisa se preocupar com isso. Eu estava conversando com uma pessoa ontem, e disse para ele assim: conquanto que a justiça cobra, o amor de Deus nos cobre. Vou repetir: conquanto que a justiça, a lei de Deus cobra o pecado do pecador, o amor de Deus nos cobre. Esqueça. Esquecendo, o que eu preciso esquecer? Eu preciso esquecer da minha vida passada. Eu preciso esquecer das minhas quedas, das minhas fraquezas. Eu preciso esquecer dos desejos que eu tive, das coisas erradas que eu fiz. Tudo isso eu preciso esquecer. Eu preciso esquecer das palavras que me falaram, que me magoaram. Eu preciso esquecer das coisas que me chatearam. Eu preciso esquecer das coisas que me entristeceram. Eu preciso esquecer da maneira porque as pessoas são assim. Tem um assassinato, aí a pessoa, ela vê na mídia, na TV, e agora eles estão passando tudo, né? Imagem e som. E aí a pessoa chega para você e quer contar as minúcias daquele fato.
como aconteceu, quantas facadas, aonde foi a facada. Que isso? Eu digo assim, não, já basta, morreu, tá, sabe? E é assim também que a gente faz em respeito, ou com respeito do pecado. A gente quer retornar a essa lama e ficar imaginando o que aconteceu, como que aconteceu. Não, irmãos, esqueça isso, deixe isso para trás, porque todas as vezes, preste bem atenção, todas as vezes que você traz à memória um pecado, e começa a destrinchar os momentos daquele pecado, coração que é enganoso e condescendente com o pecado, vai desejar fazê-lo de novo, sim ou não? Sim ou não? Sim? Então, nós não podemos ficar tem que trocar. Nós não podemos ficar nos lembrando das coisas passadas que nos trouxeram mal, que nos fizeram chorar, que atrapalharam a nossa comunhão com Deus. Não. Nós, como líderes de um exército, nós não podemos chegar para os soldados e dizer para eles quais foram os seus erros. Não. Sabe por quê? Todas as vezes que esse soldado se deparar na mesma situação, ele vai tremer. Mas nós, como líderes de um exército, nós temos que trazer para estes soldados uma maneira dele enfrentar este inimigo sem passar por aquela situação. Mas como assim? Porque para passar pela mesma situação, preste bem atenção, para passar pela mesma situação e não ser ferido, ele precisa treinar. Não tem treinamento de bombeiro? Treinamento? Eles pegam manequins, né? Aí simulam um acidente, aí os enfermeiros, né? Ou os candidatos a enfermeiros vão lá e dão os primeiros socorros. Eles treinam, para depois chegar no vamos ver, no real, eles estarem treinados. Mas nós não temos tempo de treinamento. Nós não temos tempo de treinar. O nosso treinamento, o treinamento aqui é você esquecer das coisas que passaram. Vamos tentar por um outro caminho. Vamos fazer de um outro jeito. Vamos tentar uma outra maneira. Esse é o treinamento. E Paulo, ele enfatiza muito bem isso. Ele diz: prossigo para o alvo. Mas antes disso, voltando lá a Lamentações capítulo 3, verso 21, 22 e 23. Verso 21. O profeta Jeremias diz que ele pede a Deus para trazer-lhe à memória aquilo que traz esperança. E aí a sequência do verso diz assim: as misericórdias do Senhor
são a causa ou são as causas de não sermos consumidas. Elas se renovam a cada manhã. Então, o que é que traz esperança? O que é que precisa trazer esperança? O que é que traz esperança na vida do cristão? São vitórias? É porque você arrumou um emprego? É porque agora você não está desempregado? É porque você foi curado? É porque você recebeu uma bênção de Deus? Não, não é, e não pode ser isso. O que nos traz esperança são as misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã. É isso, irmãos. Por isso que nós nos entristecemos. Por isso que as coisas não acontecem da maneira que achamos que deve acontecer e nos entristecemos. Sabe por quê? Porque nós estamos esperando muita coisa. Estamos esperando as coisas terrenas, as bênçãos terrenas. Mas não é isso que Jeremias diz. Diz que as misericórdias de Deus é aquilo que tem que ser trago à nossa memória todos os minutos da nossa vida. As misericórdias de Deus precisam estar sempre em nossa memória. As suas misericórdias. Por quê? Irmãos, nós somos pecadores, nós fomos pecadores, nós somos pecadores e continuaremos pecadores até que Jesus volte. É uma realidade ou não é? Só quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, que Ele vai retirar de nós este corpo corruptível, este coração imundo só. E aí nós temos que nos apegar às palavras do apóstolo Paulo em Filipenses 1,6. Isso eu tomo posse na minha vida. Tenho por certo isto mesmo, que aquele que começou a boa obra em ti, a completará, até o retorno glorioso do Senhor. As misericórdias. Então, a gente cai, a gente erra, nós pecamos, mas nós temos que sempre trazer à memória aquilo que nos dá esperança. O soldado lá na batalha, ele foi ferido, ele está ferido, mas ele sabe o quê? Que as misericórdias do Senhor são a causa dele não ser consumido. Irmãos, isso é claro. Nós temos que ter isso em mente. Sabe por quê? Conquanto que pela misericórdia de Deus, Deus colocou no nosso coração a eternidade. Deus colocou no nosso coração a eternidade, mas nós temos a tendência do pecado. Lá em 1 João capítulo 3, verso 9, o texto diz assim: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Então, Deus coloca a sua semente no nosso coração. Deus coloca a semente no nosso coração, mas nós continuamos pecadores. Continuamos sendo pecadores, e esses pecados que cometemos têm a tendência de nos rebaixar, de nos deixar para baixo. O irmão Gutierrez não está falando aqui que você pode pecar. A mensagem é: se pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Não vive na prática do pecado aquele que tem a semente de Deus, mas peca, mas é ferido. Por que as pessoas desistem de fazer o trabalho missionário? O que vocês acham?
Se a gente for lá para Salmo 51, o salmista diz assim: Senhor, não retire de mim o seu espírito, mas torna-me a dar alegria da salvação. Aí ele continua dizendo assim: então eu ensinarei aos transgressores a tua palavra. O que ele quis dizer? Depois que eu for perdoado, eu vou dar estudo bíblico, eu vou pregar para os transgressores, falar com os transgressores a sua palavra. Vocês estão entendendo que essa ferida, ela é uma chaga, mas ela precisa ser fechada? Nós estamos num campo de batalha, mas a mensagem que precisa ficar na nossa mente, que Deus tem que trazer à nossa memória, é que as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Isso que precisa ficar na nossa mente. No livro de 1 Coríntios, capítulo 9, preste bem atenção nisto. De que maneira esquecer-se das coisas que para trás ficam? 1 Coríntios capítulo 9, verso 25. O apóstolo Paulo diz assim: todo aquele que luta em tudo se domina. Espera lá. Vocês entenderam essa primeira parte do verso? Todo aquele que luta em tudo se domina. Então, se eu quero dominar as minhas ações do meu coração de pecado, pecador, eu tenho que lutar, porque todos aqueles que lutam em tudo se domina. Então, há uma luta, e esta luta não é contra potestades do inferno. Esta luta aqui é contra você mesmo. É você contra você. Aquele que em tudo luta, aquele que luta, em tudo se domina. Percebeu? Se eu luto, se eu batalho, se eu estou atento, em tudo ele domina. Continua o texto. Eles, para alcançar uma coroa corruptível, porém nós, a incorruptível. Aí Paulo diz assim: portanto corro. Percebeu que nós temos que estar muito bem treinados, porque não é um caminhar, não é um andar, é correr, Por que precisa correr? Porque ai da terra e dos seus moradores, porque Satanás desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Por que eu preciso correr? Porque Satanás está correndo. Então não pode ser andando, caminhando, tranquilo. Portanto corro, não como indeciso, combato, não como batendo no ar. Olha só o que Paulo diz. Ele diz que corre, não como indeciso, sem saber para onde vai, não é indecisão, mas corre. E lá em Efésios, capítulo 2, Filipenses capítulo 2, verso 14, diz assim: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios capítulo 9, que ele corre não como indeciso, mas
correndo em busca do alvo. Qual alvo? O prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E ele continua dizendo: não como batendo no ar. Olha só, o que é essa expressão bater no ar? É lutar, gastar forças sem necessidade. É tentar atingir o inimigo, mas sem direção. Então, as nossas armas, elas precisam estar perfeitamente direcionadas para onde o inimigo está. E aí? Qual tem sido o meu inimigo? O que tem me feito perder tempo da meditação matinal, do estudo da palavra de Deus pela manhã, do estudo da lição? O que tem me feito perder tempo? Isso aí é meu inimigo. As coisas que me fazem perder tempo, o tempo precioso da comunhão com Deus, são os meus inimigos. E as minhas armas precisam estar direcionadas para eles, para esses inimigos. Continua o texto, Paulo. Agora, olha só que coisa. Isso aqui é lindo. Verso 27. Ele diz assim: corro, não como indeciso, não como batendo no ar, porém, antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão. O que é isso, irmãos? Subjugar o corpo é ter uma batalha consigo mesmo. É você chegar de frente ao espelho com uma luta de boxe e brigar com você mesmo. É batalhar com você mesmo. Em outras traduções, está dizendo aqui: eu esmurro o meu corpo e entrego a servidão por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Por amor a Jesus. Por amor àquele que morreu por nós na cruz. Eu preciso subjugar o meu corpo. O que é isso? É eu não dar ouvidos à voz da minha natureza pecaminosa. Não dar ouvidos à voz dessa natureza podre e imunda que ainda está no nosso corpo. Isso é subjugar, isso é esmurrar. Sabe para quê? O que ele diz? Esmurro o meu corpo, ou subjugo o meu corpo, e entrego a servidão por amor a Cristo, para que eu, pregando a outros, não seja achado em falta. Percebeu? Infelizmente, muitos, Daniel capítulo 12 diz que muitas estrelas cairão. Muitos que ensinavam ficarão pelo caminho. Receberão uma ferida, receberão um ataque e ficarão pelo caminho. Por isso que nós precisamos de subjugar o nosso corpo, entregá-lo à servidão de Cristo. Nós chamamos Jesus de nosso Senhor, mas nós só temos Jesus como Senhor como um título, e não como uma certeza, porque Senhor é dono,
E por amor a Ele, eu preciso subjugar a minha natureza de pecado. Os meus desejos, as minhas vontades, o meu querer, precisa ser aferido com o querer de Deus, com a vontade de Deus. Porque, senão, nós estamos iniciando mais um ano de batalha. Vamos para a guerra, né, irmão Elcio? Vamos para a guerra. E nós não queremos, em nome do Senhor Jesus, que nenhum dos soldados de Deus dessa igreja sejam feridos. Não queremos. Não queremos chegar aqui no final de 2020 e ter que se lembrar de pessoas que iniciaram conosco este ano, foram para a guerra, foram para a batalha, se feriram e resolveram desertar. Não queremos. Não queremos, irmãos. O remédio é não se esquecer das misericórdias de Deus. Este é o remédio. Esse é o remédio. Não se esquecer das misericórdias de Deus. Vocês sabem da história do meu irmão. Eu não vou contar aqui por causa do tempo. Mas o meu irmão, ele se esqueceu das misericórdias de Deus. Quando ele pega uma palavra, ele come a palavra. Quando ele pega uma mensagem, ele come a mensagem e vive a mensagem. Ele é um jovem sincero, um homem sincero. E por ele ter se esquecido das misericórdias de Deus, ele tentou o suicídio. Porque achou que Deus o havia rejeitado. Mas eu quero louvar a Deus, em nome do Senhor Jesus. Quero falar para a igreja que Deus está fazendo um trabalho poderoso na vida do meu irmão. Ele já está orando, ele já está cantando, ele já pediu perdão a Deus. E tem outras coisas que ele já está fazendo, mas eu não vou falar agora para os irmãos. Ainda é segredo, tá certo? Ainda é segredo. Mas eu peço aos irmãos que fiquem orando, porque quando Deus abençoa, a bênção é completa. Amém? Então a gente não pode esquecer disso. Esquecer das coisas que para trás ficam, mas trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Esse é o desejo de Deus. O ano passado passou, os pecados ficou, as feridas ficaram. Agora é nos lembrar que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. E nessa manhã ela se renovou, e pela graça de Deus ela vai se renovar na manhã desse novo dia, da quinta-feira. É isso que temos que entender. Só assim que nós poderemos ir para o campo de batalha, e mesmo feridos, nós lembrarmos que as misericórdias do Senhor, elas jamais terão fim. Que Deus nos abençoe. Ó Santo Deus, maravilhoso Pai, que estás nos céus, nós te somos gratos, ó Deus, porque Lamentações capítulo 3, verso 21 existe na Bíblia, e nós podemos tomar posse, ó Deus, destes versos, e nos alegrar com a Tua misericórdia, nos alegrar na Tua graça, nos alegrar com o Teu perdão. Por isso nós Te louvamos e bendizemos o Teu santo nome, rendemos glórias, honras e louvores ao Senhor, porque só o Senhor é digno de todo louvor e toda exaltação. Pai, estamos iniciando mais um ano em que o Senhor colocará o seu exército no campo de batalha. O Senhor tirará de cada um de nós o melhor que o Senhor puder,
É por isso que estamos aqui, Pai. Porque em nome do Senhor Jesus, nós queremos ser usados pelo Senhor. Queremos fazer aquilo que agrada ao Senhor. Queremos verdadeiramente que o Senhor opere na nossa vida, mas também opere por nós. Porque nós queremos fazer a Tua vontade. Queremos cumprir os Teus propósitos na nossa vida e por nós. Por isso, ó Deus, perdoe os nossos pecados. Não deixe, Senhor, que nenhum dos Teus filhos, nenhum dos Teus soldados, se lembre do campo de batalha do ano passado. Das batalhas, das agrúrias, das derrotas, das feridas. Não, Senhor. Que essas coisas sejam esquecidas. Mas que o que permeie a nossa mente, o nosso coração, seja as Tuas misericórdias se renovando para nós todas as manhãs. Nos abraça, Senhor. Abraça o Teu povo e nos dê poder, ó Deus, para sermos homens e mulheres segundo o Teu coração. Homens e mulheres que não se compram e que não se vendem, mas que estejam dispostos a ouvir a Tua voz e fazer a Tua vontade. Limpa-nos completamente, ó Pai. Retire de nós todos os ídolos, todos os deuses. Limpe o nosso coração e derrame sobre nós o batismo do Espírito Santo, o Shekinah do Senhor, a Tua santa unção, para que, fortalecidos, possamos sair marchando neste mundo terrível, neste mundo que perece, rumo a Canaã celestial. Cadastrando, Senhor, almas, pessoas para o reino eterno através do evangelismo. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor dê a cada um de nós, a Tua igreja, a igreja aqui de Santa Fé, poder, sabedoria e forças para viver este ano de 2020 fazendo a Tua vontade. Por Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Rei e o nosso Salvador. Amém.